Bem-vindas, professoras. É um prazer, uma alegria dividir esse painel com vocês. Primeiro, chamo a Camila. Ela apresentará um contexto de aprendizagem no qual as crianças de 0 a 3 anos são imersas num contexto de investigação sobre o fundo do mar por meio de projeções feitas dentro da sala referência. Serão abordadas as diferentes etapas do trabalho, desde as primeiras referências inspiradoras, o estudo, o planejamento, a realização da proposta, até a documentação das experiências das crianças e suas aprendizagens. As perguntas sobre a própria prática e os caminhos para a continuidade. Bem-vinda, Camila. Olá, bom dia a todos e todas. É com muita alegria e amorosidade que eu venho aqui trazer para vocês uma vivência da nossa realidade lá de Caraguatatuba, do SEI Regina Célia Santos Shapira Blaustein, o local que habito hoje. O nome dessa vivência nós intitulamos como Projeções, Luz e Sombras, Narrativas, Gestos e Encantamentos. Um pouco sobre mim. A minha base, minha família, essa foto de 19 anos atrás. Meu marido com a minha filha bem pequena. Uma foto que expressa muito para mim. Na minha banca de mestrado, eu tive a sorte e o privilégio de estar com as minhas duas orientadoras. Porque habitei, fiz o meu percurso formativo, a especialização em psicopedagogia e psicomotricidade clínica institucional, e tive o privilégio de ter a Sônia Keller como minha orientadora. Fiz a especialização na Universidade de São Paulo em Ética, Valores e Cidadania. Fiz também uma especialização em transtorno do espectro autista e mestrado em educação na Universidade de Taubaté, que eu tive o privilégio de conviver com a minha orientadora, Suelene. Então essa foto, para minha jornada, o meu percurso formativo é muito significativa. E essa terceira foto é a foto da atual equipe que hoje compõe a equipe de gestão dessa realidade, que sou eu, como diretora, há 8 meses, e a nossa nova coordenadora, Rafaela, que compõe comigo esse todo lindo. Essa vivência que eu trago para vocês, ela aconteceu ano passado, quando eu ainda era coordenadora. O que nós vamos ver nesse percurso? Primeiro, as referências inspiradoras, o estudo, o aprofundamento, a preparação de todo o contexto onde as crianças habitariam posteriormente, os desafios encontrados, e especificamente trago aqui um desafio: documentar a vivência. Trarei um pouquinho das belezuras, dos fragmentos pedagógicos das aprendizagens das crianças, a documentação por nós optada e um pouquinho das nossas reflexões, das nossas avaliações e das continuidades. Para começar, vamos nutrir esteticamente com uma frase inspiradora de Paulo Fox sobre Malaguzzi. Existia um verdadeiro fascínio em observar as crianças, o modo como se movimentam entre o imaginário e o real. Suas teorias são verdadeiros tesouros. Como surgiu essa vivência? Eu participei como coordenadora pedagógica do projeto Vim Cantar da FLUP, projeto inspirador. E tive a minha formadora, Zenilda, em um dos encontros, uma proposta formativa, que eu, quanto coordenadora, tivesse um diálogo com uma professora para que juntas refletíssemos sobre o conceito de experiência e a concepção da educação infantil na nossa realidade, no nosso contexto. Então essa é a professora Vanessa Ferreira, com quem eu construí esse lindo percurso de aprendizagens mútuas. Então o que eu propus inicialmente? Trouxe um vídeo disparador, um vídeo de Silvana Augusto, que esse vídeo partiu de um texto,
a experiência de aprender na educação infantil, das novas diretrizes para a educação infantil. Então, nós assistimos ao vídeo juntas e discutimos um pouquinho. Posteriormente, entreguei esse texto para a professora para que individualmente nós o lêssemos na íntegra. E depois, nós começamos a questionar. A professora falou: será que somente discutir o conceito de experiência? Será que nós podemos ir um pouquinho além? Então, esse questionamento surgiu da nossa relação dialógica. Considerando as condições que a escola precisa garantir para que as crianças tenham boas experiências, vamos pensar juntos em uma vivência? Juntas, munidas de todo, nutridas desse material? E nós começamos a pensar. E começamos a buscar referências. E nós nos deparamos com algumas exposições que projetavam imagens. Por que não fazer na nossa realidade? Nós tínhamos ali recursos para isso. Então fizemos a opção, optamos por trabalhar a projeção do fundo do mar, que para nós fazia muito sentido, porque é o contexto da criança. Então, baixamos, escolhemos essa projeção, escolhemos um som ambiente, preparamos todo esse, foi cuidadosamente pensado para que a criança pudesse experienciar a sua maneira aquele espaço. E também começamos a projetar o nosso olhar, o que nós estaríamos atentas naquele momento. Será que as crianças explorariam a projeção de diferentes maneiras? Demonstrariam as suas hipóteses com gestos, falas, reações, emoções, expressões? Elas identificariam os animais ali presentes? Elas nomeariam, observariam, contemplariam, visto que as nossas crianças da escola são bebês e crianças bem pequenas. E posterior a esse momento, como que a gente poderia retomar essa belezura que a gente estava fazendo, pensando para elas? Através de roda de conversas, poderia ser exposição de fotos, para que as crianças assistissem aos vídeos e às fotos, para que ali naquele momento ela também pudesse expressar seus sentimentos e também começassem a construir memórias. E como nós preparamos? Após a preparação do ambiente, nós pensamos, a nossa projeção não era tão grande, mas estava linda, pequenininha. Então, vamos fazer por segmentos e com pequenos grupos, para que as crianças tenham liberdade de se posicionar, liberdade dos corpos, os corpos livres, para que elas pudessem se movimentar. Então, pequenos grupos, e combinamos, eu e a professora. Professora, vamos mediar se necessário, vamos dar liberdade a essas crianças. Apoio sempre das educadoras, dos educadores, porque sem eles nada é possível. Então nós tivemos constante apoio nos processos de amorosidade, do cuidado, de perceber as crianças. E nós pensamos aqui, como que nós vamos registrar, documentar? E aqui enfatizo no verbo documentar. Então nós pensamos fotos e vídeos. E quem faria isso? Na época eu, como coordenadora, o fiz. Então, qual foi o nosso primeiro desafio? Aquele documento que a professora me enviava, que era o relatório dela, ela falou, Camila, ele não vai dar conta de eu mostrar tudo de lindo que a gente vai fazer. Vamos pensar em algo diferente? E aí nós buscamos, nós fomos ainda mais além. Porque nós não tínhamos, nem eu, porque eu também reconheço o meu não saber, nem eu, nem a professora, nós não tínhamos ainda, de fato, internalizados essa afirmativa que eu trago aqui de Ouelos. A documentação pedagógica como uma oportunidade para que o professor possa compreender a ação pedagógica. E, ao mesmo tempo, narrar, esse nome, narrar os percursos das crianças. A documentação para Malaguzzi é, ao mesmo tempo, uma estratégia ética para dar voz às crianças. E olha como isso é potente.
olha como isso é poderoso. E dar a voz às infâncias e devolver a imagem pública para a comunidade do que a ela estava investindo nas escolas. Então, nessas buscas, nós encontramos o Observatório da Cultura Infantil de Paulo Foch e encontramos algo muito lindo, que foi o pequeno guia para escrever mini-histórias. Quem puder, busque esse documento, é lindo esse manual. E lá, a gente começou a ver como narrar alguns processos, alguns fragmentos pedagógicos das aprendizagens das crianças. Então, nós duas optamos, vamos começar a escrever, nos aventurar a escrever mini-histórias? E aí, eu trago algumas das histórias. Olivia e Maia, Olivia de rosa e Maia de branco. As crianças entram na sala e se encantam com a projeção. Maia e Olivia vão ao encontro dela. Quase que imediatamente, Maia percebe a luz saindo lá do projetor. Quanta sabedoria! Enquanto Olivia tenta alcançar os peixinhos que saíam dos corais. Isaac, que é o primeiro ali de branco também, se aproxima lentamente. Olha atentamente cada detalhe, enquanto Olivia continua com seus dedinhos, acompanhando o movimento dos peixes. Maia, que havia percebido a luz, agora aponta para o fecho, como se quisesse compartilhar as suas descobertas com os outros. Olivia, atenta à descoberta de Maia, se vira, aponta e ri. Dá uma gostosa gargalhada. Somente com gestos e expressões, as crianças se comunicam, exploram as descobertas que fazem. E eu trago um pouquinho para vocês. Olivia e aqui, Alana Medeiros. Olivia aponta, ela fica encantada, os olhos quase que nem piscam. Olivia se diverte, percebe a diferença da luz e da sombra, abaixa, levanta sua blusa e novamente se volta para aquela projeção que a encantou. Vai para um lado, acompanhando, vai para outro lado. E será que tem alguma coisa atrás? Será que isso é de verdade? Olivia interage o tempo inteiro, seu corpo livre, com seus primeiros passos. E ela vai, ela volta, quer pegar o peixinho, acompanha cada movimento. Será que dá para entrar? E ela vai nas suas tentativas. Quanta sabedoria, quanta curiosidade. E ela olha novamente. Ela encosta o seu ouvido. Será que ela conhece o barulho do mar? Será que ela conhece o barulho das águas? E novamente, ela encosta o seu ouvido. Quanta potência. E nesse vídeo, essas crianças ficam por mais de 18 minutos. E eu não estou falando de bebês do berçário 1, por mais de 18 minutos, descobrindo tanto essas projeções quanto as possibilidades do seu corpo. É emocionante quando a gente vê as descobertas das crianças. E aqui eu trago um pouquinho mais das belezuras. A Alana, aqui não a Medeiros, aqui é a Alana Rosa, percebe que os peixinhos entram em cada buraquinho, coloca sua mão para tentar pegar e ali permanece em suas tentativas. Vê o peixinho entrar e põe a mãozinha, repetindo a ação por inúmeras e inúmeras vezes. Seus pezinhos acompanham o estica e puxa desta que parece uma brincadeira de pegar. Enquanto isso, Heloísa observa e aos poucos se aproxima
enquanto Nicolas e Henry permanecem contemplando. E quando nós trouxemos a turma do Maternal 2, foi uma grande surpresa. Ao invés de se encantarem com aqueles peixes, eles se encantaram consigo mesmos. Davi percebe seu corpo e ele vai brincando com seu corpo e com os movimentos. Todas as crianças ali, elas vão vendo as potencialidades do seu corpo, as possibilidades de movimento. E numa dessas minhas andanças, ao assistir esse vídeo, lembrei de um poema muito lindo de Edgar Allan Garcia, Palavra de Bruxas. Minha sombra me segue, minha sombra me pega, minha sombra encolhe, minha sombra se alonga, minha sombra me imita e desaparece, dobra e aumento, e desce quando eu subo, e sobe quando eu desço. E as crianças ficaram ali, brincando consigo mesmos. Após ter todo esse material que nós chamamos como os observáveis do cotidiano pedagógico, nós revisitamos, mas revisitamos com um olhar de acolhimento, para que nós percebêssemos cada detalhe expressado por aquelas crianças. Então escolhemos o que contar, porque, como Paulo Fock mesmo diz, escolha algo para contar. Recontar tudo é menos eficiente do que contar algo. E depois dessa escolha, que foi muito difícil, diante de tanta belezura que tinha ali, de tanto material riquíssimo, nós escolhemos o que contar, nós criamos uma chave, um fio narrativo. Então entra ou não entra, pega peixinho, pega peixão. E assim a gente foi escrevendo nossas narrativas. Escrevemos, lemos, reescrevemos, refletimos em conjunto e escolhemos o local de compartilhamento e compartilhamos. Esse é o local e a ferramenta que nós escolhemos. Nós escolhemos um livro digital para a gente passar para toda a comunidade com essas mini histórias. Então nós levamos as nossas primeiras 4 mini histórias. E esses profissionais que estão aí, a Gildete, querida Gildete, que era minha diretora na época, grande amiga, nos auxiliou muito. O Renato, a Cimeia, que nos auxiliaram para montar todo esse espaço, eles estão ali também, porque fizeram parte desse processo. Sem eles, nada disso seria possível. E a nossa estrela, que foi a nossa professora, que se abriu para uma proposta formativa de construção coletiva, de relação dialógica. Foi tão importante esse momento para mim, que eu, como coordenadora, me senti estimulada a fazer um artigo, e escrevi esse artigo intitulado Coordenação Pedagógica em busca de saberes, diálogos e construções coletivas, num movimento de pensar e repensar as experiências na educação infantil, onde eu conto um pouquinho do que foi esse momento para mim. O que nós fizemos nesse processo? Nós criamos memórias deste coletivo onde hoje eu habito, deste Centro de Educação Infantil. Nós criamos memória dessas crianças. Então, trago aqui uma citação muito importante. É uma memória pedagógica. É um momento particular da vida das crianças em espaços institucionais. E mesmo que, em um tempo distante, seja possível perpetuar experiências que tenham um particular interesse no acolhimento do universo das crianças e no respeito aos seus direitos fundamentais. Então, agora já estou entrando na fase final, mas que não acabou, porque é inacabado, que continua essa construção lá no nosso território. Nós trouxemos esse material em HTPC formativo. A minha companheira, Rafaela, também com abertura e nesse processo de construção, amorosidade, diálogo, ela revisitou esse material comigo e propôs isso em HTPC, agora com o nosso coletivo de professoras. Então, nós trouxemos uma série de questionamentos, nós pensando juntas
no que seria essa nova ressignificação. Por que escolhemos aquela organização e não essa, e não outra? Poderíamos ter organizado diferente? Como? É possível retomar essa curiosidade expressa pela criança em outro momento? Se sim, de que forma? É possível ampliar esses saberes, nesta fala ou naquela observação? O que percebemos durante as construções e formulações da teoria das crianças? Quais interesses? O que podemos aprender com essa trajetória? Para onde podemos prosseguir? E aí eu trago um pouquinho para vocês das continuidades. Claro, teriam muitas belezuras para passar, mas trago aqui algumas fotos. Nós pensamos em ambientes fofinhos, trouxemos canoas, trouxemos, claro, toda ressignificada com materiais não estruturados, trouxemos areia para aumentar ainda mais essa experiência sensorial, conchinha, rede de pesca, enfim. Quando pensamos juntos, pensamos melhor e mais belezuras podem acontecer nas nossas instituições, nas nossas escolas. Cada olhar, cada gesto. Então, eu espero realmente que eu possa ter contribuído um pouquinho com vocês, instigado um pouquinho, lançado sementes para esse olhar na criança. Existem aprimoramentos possíveis? Sempre existirão. E essa é a lindeza da educação. Aprendemos o tempo todo. Então, deixo aqui uma frase. Escutar, observar, registrar. São processos que demandam atenção, cuidado e principalmente disponibilidade. Não só de tempo, mas de afeto. E eu gostaria aqui de agradecer, para finalizar, não pude agradecer, quão importante foi a FLUP na minha vida de formação, no projeto Vem Cantar, e todas essas pessoas maravilhosas que nos acolhem tão carinhosamente. Agradeço a minha Secretaria Municipal de Educação de Caraguá, em especial a minha secretária que está aqui na frente, porque tudo isso parte de um coletivo. Nós aprendemos juntas, nós estamos juntas. Então, é em especial que eu agradeço a cada uma de vocês, em especial ali a minha coordenadora linda, minha supervisora, minhas supervisoras e a todos vocês. Muito obrigado. E mais que isso, agradeço ao meu coletivo de professores, a minha escola linda que habito e as minhas crianças, que foi por elas que foi possível essa belezura que eu trouxe para vocês. Muito obrigada.